Olá a todos e bem-vindos a mais uma exploração dos nossos dossiês. Hoje vamos mergulhar naquilo que a Mann nos chama a peste do medo. E é impossível não notar logo à partida um contraste absolutamente fascinante. Pensem bem nisto. Na época dos descobrimentos, a humanidade teve a audácia e a coragem de enfrentar e superar a terrível peste negra para desbravar o mundo. Hoje, hoje parecemos completamente paralisados pelo medo gerado em torno de vírus como o norovírus ou o antavírus. Vamos tentar perceber, passo a passo, como é que toda esta orquestração mediática do pânico funciona na prática. O nosso roteiro para esta análise é super direto. Ponto 1. Crises no mundo conturbado. 2. O incidente de Tenerife. 3. A realidade científica do vírus. 4. O gatilho emocional. 5. A engenharia do medo. E, por fim, o ponto 6. Soberania intelectual. Vamos arrancar! Ponto número 1. Crises no mundo conturbado. Para percebermos o cenário atual, temos de recuar ao dia 18 de maio. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, traçou um quadro, digamos, bastante dramático na Assembleia Mundial da Saúde. Ele disse mesmo que vivemos numa época difícil, perigosa e fonte de divisões, apontando desde conflito até ao clima. Mas para ilustrar o peso destas crises na saúde, destacou duas coisas muito específicas: a epidemia de ébola no Congo e o surto de antavírus detectado no navio de cruzeiro Ondius. Basicamente, a mensagem institucional é clara: estamos cercados de emergências por todos os lados. É exatamente perante um alerto desta magnitude que temos de parar e pensar. O grande desafio da nossa análise de hoje é percebermos isto. Estaremos apenas a lidar com uma ameaça estritamente biológica e viral? Ou será que esta engrenagem toda tem uma dimensão psicológica e mediática muito mais profunda e complexa? E isso leva-nos ao ponto 2, o incidente de Tenerife e a escalada mediática. Reparem bem na rapidez com que toda esta narrativa escala. A 10 de maio, a ilha de Tenerife aceita receber o navio Ondius para retirar algumas pessoas. Logo no dia a seguir, 11 de maio, o Jornal Público lança uma crónica focada na resposta emocional ao vírus. Uma semaninha depois, a 18 de maio, pumba, surge o tal aviso global da OMS que acabamos de ver. E de repente, como que por magia, todas as atenções mediáticas e dos algoritmos concentram-se numa data futura específica: o 19 de maio. Criou-se, em tempo recorde, um pico de antecipação e de ansiedade generalizada. O que nos encaminha para o nosso terceiro ponto: a realidade científica do vírus. Vamos olhar para a biologia pura e dura. 71. Fixem este número, porque é absolutamente fascinante. Segundo um estudo documentado na revista científica MDPI, feito a um paciente que recuperou de síndrome cardiopulmonar por antavírus, os investigadores concluíram que o RNA do vírus conseguiu persistir no sêmen humano até 71 meses após a infecção. Mas, Carlos, estamos a falar de quase 6 anos inteiros? Mas calma, porque a biologia conta-nos o resto da história. A sequenciação do genoma revelou que, passados esses 6 anos, o vírus apresentou uma mutação mínima, quase nula. Mais interessante ainda, quando os cientistas sujeitaram as amostras a uma enzima específica que destrói RNA solto, o sinal desapareceu por completo. O que é que isto prova? Prova que o genoma do vírus nunca se fundiu, nem se integrou no ADN das células daquela pessoa. Na prática, ele estava lá sim, mas a sua atividade de replicação era extremamente limitada. E este é o detalhe crucial que raramente, ou nunca, chega às gordas dos jornais. Existe um contraste gigantesco entre ter uma presença latente de RNA viral, que, atenção, está controladíssima por uma barreira forte e prolongada de anticorpos no nosso organismo, e ter efetivamente um vírus infeccioso ativo. A verdade é que os investigadores relataram que todas as tentativas de isolar um vírus ativo capaz de infectar novas células em laboratório falharam redondamente. Ou seja, a ciência exige uma nuance que o pânico mediático costuma ignorar por completo. Avançamos agora para o ponto 4, o gatilho emocional. É aqui que a análise dos dossiês da Manus fica realmente profunda. Baseando-se na tal crónica do Público de 11 de maio, o argumento é que o problema principal não é a dimensão orgânica do vírus. O que está a acontecer é que o antavírus foi transformado num autêntico gatilho simbólico e emocional. A reação mediática face ao número real de doentes é tão desproporcional que acaba por destapar a verdadeira pandemia dos nossos dias, uma falência e uma quebra profunda de confiança nas instituições de saúde. E os relatórios alertam para um contraste brutal. Pensem na confiança histórica que sempre tivemos em vacinas tradicionais e amplamente testadas como a do sarampo, e comparem com a atual quebra de confiança alimentada pela imposição de novas plataformas mRNA. O documento denuncia que esta estratégia de usar gatilhos emocionais para justificar uma narrativa de uma vacina para cada vírus é, no fundo, apenas uma ferramenta desenhada para o controle e o lucro. Isto leva-nos, inevitavelmente, ao ponto 5, a engenharia do medo. Como é que isto se propaga?
Bom, o papel das redes sociais e dos seus algoritmos é absolutamente crucial nisto tudo. Eles funcionam como ferramentas de modelação social através de 3 mecanismos muito claros apontados pela Manus. Primeiro, promovem a ancoragem do medo, ou seja, favorecem os conteúdos alarmistas e mantêm-nos num estado constante de ansiedade antecipatória. Segundo, criam a chamada validação do aparato, um ambiente onde aquelas medidas extremas e urgentes parecem subitamente a única solução lógica. E terceiro, aplicam a censura e controlo, silenciando de forma sistemática opiniões ou até dados científicos concretos que contrariem esta narrativa de catástrofe iminente. E é assim que o famoso dia 19 de maio ganha vida. Os relatórios concluem, sem qualquer margem para dúvidas, que fixar datas como esta não obedece minimamente à biologia, mas sim à política e à psicologia. É um engenhoso teste de resistência social. Funciona assim, tal como vemos com aqueles surtos de norovírus nos cruzeiros, se no dia 19 surgissem novos casos, a mega operação de emergência em Tenerife ficava logo validada. Se não acontecesse absolutamente nada, fantástico, o aparato de comunicação vinha logo proclamar que a catástrofe só foi evitada graças àquela vigilância implacável. Percebem? A narrativa ganha sempre. Em ambos os cenários, treina-se e testa-se a nossa capacidade de aceitarmos viver num estado de exceção permanente. E chegamos finalmente ao nosso último ponto. 6. Soberania intelectual. No meio de toda esta orquestração, qual é a saída? O documento sintetiza a solução num conceito muito forte, a soberania intelectual. Basicamente, perante esta engenharia de crises, a resposta passa por cultivar uma recusa estruturada e ativa de sermos levados pelo pânico. A ideia central é não cruzarmos os braços à espera que chegue uma data arbitrária, como o 19 de maio, para nos sentirmos seguros ou livres. Essa autonomia exerce-se no imediato. Lembram-se do que falamos no início? Tal como os navegadores dos descobrimentos não deixaram que o terror da verdadeira peste negra lhes cortasse as asas, nós hoje temos de valorizar o raciocínio analítico em vez de cedermos ao pânico orquestrado. Termino com uma reflexão provocatória para levarmos connosco. Da próxima vez que as manchetes noticiosas ancorarem uma data fatídica na vossa percepção, vale a pena recordarmos esta anatomia do medo que aqui desmontamos hoje. Vamos permitir que seja o compasso de um algoritmo qualquer a governar o batimento cardíaco da nossa sociedade? Ou será que vamos, pelo contrário, recuperar ativamente a nossa soberania intelectual e exigir olhar para os verdadeiros dados científicos? Esta escolha, entre o pânico moldado e o conhecimento crítico estruturado, define claramente o nosso lugar no mundo de hoje. Muito obrigado por estarem aí a acompanhar esta análise. Mantenham-se curiosos, mantenham-se críticos e até à próxima.